Burkina Faso e os 50 bilhões de barris de petróleo. A nova fronteira da geopolítica energética do sul global, Burkina Faso, uma das nações mais empobrecidas da África Ocidental, sem litoral e marcada por décadas de instabilidade política, pode estar prestes a se tornar o novo epicentro de uma transformação geoeconômica de escala continental e talvez até global. Recentemente, informações confirmadas pela empresa russa Gazprom indicam a descoberta de cerca de 50 bilhões de barris de petróleo em território burkinense, uma cifra monumental que, se confirmada, colocaria o país entre as 10 maiores reservas provadas de petróleo do mundo, superando gigantes como os Emirados Árabes Unidos e a Líbia. Embora governos ocidentais e meios de comunicação internacionais ainda tratem a informação com ceticismo, fontes regionais, analistas africanos independentes e canais de comunicação ligados à diáspora burkinense vêm alimentando essa narrativa com entusiasmo e expectativa. No centro dessa efervescência está o presidente Ibrahim Traoré, o jovem capitão que, desde que assumiu o poder em 2022, tem adotado uma postura de ruptura com as velhas estruturas neocoloniais, buscando novos parceiros, novas alianças e uma nova visão de soberania energética e econômica para seu país. Mas quais seriam os efeitos de uma eventual confirmação dessa descoberta? Quem são os atores que se beneficiariam? E quem, por outro lado, teria muito a perder? Para dimensionar o impacto geopolítico de 50 bilhões de barris, é preciso lembrar que as reservas provadas dos Estados Unidos são de cerca de 44 bilhões de barris. A Nigéria, maior produtor da África, conta com aproximadamente 37 bilhões. Se a estimativa divulgada se confirmar, Burkina Faso se tornaria o maior detentor de petróleo da África subsaariana e o quarto maior de todo o continente, atrás apenas da Líbia, Argélia e Egito. Esse volume é suficiente para transformar um estado falido em uma potência energética, desde que as reservas sejam exploradas com responsabilidade, tecnologia e governança. E é aí que entra o jogo geopolítico. Desde que Ibrahim Traoré ascendeu ao poder, a orientação geopolítica de Burkina Faso passou por uma virada radical. O país rompeu acordos militares com a França, expulsou tropas estrangeiras e se alinhou a potências que desafiam a hegemonia ocidental, Rússia e China. A Rússia, por meio do grupo Wagner e agora de canais diplomáticos e econômicos oficiais, estabeleceu forte presença em Ouagadougou. A cooperação inclui treinamento militar, fornecimento de armamento e, mais recentemente, interesse declarado em setores como mineração e energia. A Gazprom, gigante estatal russa de energia, já estaria sondando interlocutores burkinenses sobre possibilidades de parceria técnica para mapeamento, extração e refino do petróleo recém-descoberto. A China, por sua vez, tem adotado uma abordagem complementar. Com sua expertise em construção de infraestrutura e sua imensa capacidade de financiamento, Pequim já investe em ferrovias, represas e telecomunicações na região do Sahel. Para a China, garantir acesso a uma nova fonte de petróleo fora do controle americano e sem interferência da OPEP seria um trunfo geoeconômico de longo prazo. A entrada de Burkina Faso na iniciativa Cinturão e Rota é vista como quase inevitável caso as reservas sejam confirmadas. Os grandes perdedores desse realinhamento seriam, sem dúvida, os países ocidentais. A França, ex-potência colonial, veria ruir mais um de seus pilares de influência na África Ocidental. A perda de acesso a recursos estratégicos, somada à humilhação simbólica de ser substituída por Moscou e Pequim, representa uma mudança de paradigma. Os Estados Unidos, embora com presença menos direta no Sahel, também veriam com preocupação a consolidação de uma aliança energética e militar entre Burkina Faso, Rússia e China, especialmente em um momento em que Washington tenta conter a expansão da influência de seus rivais globais no chamado Sul Global. Vale lembrar que a disputa por recursos energéticos sempre esteve no centro da política externa americana. A possibilidade de que o petróleo burkinense escape ao controle do dólar e seja comercializado em rublos ou yuans representa uma ameaça real ao sistema financeiro global dominado pelo Ocidente. A liderança de Traoré se destaca não apenas pelo simbolismo de sua juventude ou pela ruptura com o neocolonialismo. Agora, o presidente se vê diante da chance de ser o condutor de uma transformação estrutural. Se o petróleo for utilizado para financiar educação, saúde, infraestrutura e industrialização, Traoré poderá entrar para a história como o líder que fez por Burkina Faso o que o petróleo fez pela Noruega. Entretanto,
o caminho está repleto de armadilhas. A chamada maldição dos recursos já vitimou diversos países africanos, onde o petróleo alimentou corrupção, guerras civis e dependência externa. Para evitar esse destino, será necessário estabelecer mecanismos sólidos de transparência, fiscalização popular e controle estatal estratégico dos recursos. Há quem veja nessa descoberta a semente para uma nova organização internacional, uma OPEP do Sul Global. Países como Venezuela, Irã, Angola, Rússia, China e agora possivelmente Burkina Faso poderiam formar uma aliança energética alternativa, baseada não na maximização do lucro em dólares, mas na autodeterminação dos povos e na multipolaridade econômica. Essa hipótese ainda é incipiente, mas ganha força com o alinhamento recente entre Traoré, Vladimir Putin e Nicolás Maduro, todos presentes na última celebração do Dia da Vitória em Moscou. O discurso comum é o de resistência ao imperialismo e à dominação financeira do Ocidente. A população burkinense, duramente atingida por décadas de pobreza, instabilidade e terrorismo, enxerga na descoberta uma esperança legítima. Nas redes sociais, aumentam as manifestações de apoio ao presidente e de celebração do potencial energético. Há também mobilização de coletivos civis que exigem participação nos processos de decisão sobre a exploração. Entretanto, as elites locais, muitas vezes alinhadas aos interesses ocidentais, podem atuar para sabotar esse novo rumo. O risco de tentativas de golpe, sanções internacionais, campanhas de desinformação e bloqueios financeiros não pode ser descartado. Seja ou não confirmada nos moldes anunciados, a descoberta de petróleo em Burkina Faso já produziu seu primeiro efeito. Colocou o país no centro do tabuleiro geopolítico global. A simples possibilidade de que uma nação antes invisibilizada possa deter reservas tão imensas já é, por si só, um fator de reorganização estratégica. Para a Rússia e China, trata-se de um movimento certeiro rumo à consolidação de uma nova ordem mundial multipolar. Para o Ocidente, um sinal de alerta. E para Burkina Faso, a chance histórica de abandonar a condição de colônia energética e assumir o protagonismo do seu próprio destino. Tudo dependerá da liderança política, da capacidade de articulação diplomática e, sobretudo, da vontade do povo burkinense de lutar por sua soberania até o fim. Além da aproximação com Moscou, a China também emerge como uma peça-chave no tabuleiro burkinense. O governo de Ibrahim Traoré tem intensificado os laços diplomáticos e comerciais com Pequim, que vê no petróleo de Burkina Faso não apenas uma fonte energética, mas uma oportunidade estratégica dentro da sua iniciativa de longo prazo, a nova Rota da Seda. A entrada da China no setor petrolífero burkinense permitiria ao país asiático ampliar sua influência no oeste africano, garantindo acesso a reservas estratégicas sem depender das rotas dominadas por potências ocidentais ou da instabilidade no Oriente Médio. Empresas como a CNPC, China National Petroleum Corporation, e a Sinopec já atuam em vários países africanos e poderiam facilmente expandir para Burkina Faso, oferecendo financiamento de infraestrutura, construção de refinarias e até gasodutos intercontinentais. A fórmula é conhecida: empréstimos em troca de recursos, com pagamentos flexíveis, geralmente fora da órbita do dólar, o que desagrada profundamente Washington e Bruxelas. Essa movimentação traz sérias implicações geopolíticas. O petróleo burkinense, se comercializado fora do sistema SWIFT e cotado em yuan ou rublo, representa um duro golpe à hegemonia do petrodólar. Burkina Faso, ao seguir o modelo adotado por Rússia, Irã e Venezuela, pode se tornar um símbolo da nova ordem econômica multipolar. Uma ordem onde o Ocidente não dita mais as regras sozinho. Não por acaso, a imprensa ocidental e grandes think tanks de segurança internacional vêm reagindo com crescente preocupação. Surgem acusações contra Ibrahim Traoré, tentando rotulá-lo como ditador, autoritário ou fantoche russo. A mesma narrativa usada contra líderes como Thomas Sankara, Hugo Chávez ou Muammar Gaddafi. O objetivo é claro: deslegitimar a liderança burkinense para justificar futuros bloqueios, sanções ou intervenções indiretas. Mas Traoré não está isolado. Pelo contrário, em sua visita a Moscou para a celebração do Dia da Vitória, foi recebido como um verdadeiro estadista. Encontrou-se com Vladimir Putin, com Nicolás Maduro da Venezuela e com outros líderes que compartilham uma visão alternativa ao sistema unipolar. Durante esses encontros, foram discutidas parcerias energéticas, acordos de cooperação técnica e a construção de uma infraestrutura que permita a autossuficiência energética africana. O petróleo, nesse contexto, não é apenas um recurso, é um símbolo de independência.
Segundo fontes venezuelanas, Burkina Faso já discute com a China e a Rússia a criação de uma empresa nacional de petróleo com participação estrangeira limitada, inspirada no modelo da PDVSA, mas com adaptação para o contexto africano. A meta é evitar o erro de muitos países africanos, entregar a produção às multinacionais e ficar com apenas 10% do lucro. Traoré quer o contrário, manter 70% a 80% do valor do petróleo dentro do país, reinvestindo em saúde, educação, infraestrutura e segurança alimentar. Essa revolução silenciosa, contudo, não passa despercebida pelos que têm muito a perder. França, Estados Unidos e União Europeia já pressionam órgãos multilaterais para barrar financiamentos a Burkina Faso, tentando sufocar o país economicamente. Mas a nova geopolítica africana não depende mais do FMI nem do Banco Mundial. Ela se articula em parcerias horizontais, baseadas no interesse mútuo, com novos polos de poder como Moscou, Pequim, Teherã e Caracas. A descoberta dos 50 bilhões de barris de petróleo pode ser, portanto, o marco zero de uma nova era. Uma era onde Burkina Faso deixa de ser apenas um território explorado e passa a ser um protagonista da transformação africana, econômica, energética e ideológica. E você, qual é a sua opinião com relação a isso? Deixe nos comentários para debatermos. Por hoje é tudo, até o próximo vídeo.